Bem-vindos ao Floripa News, o podcast onde mergulhamos fundo nos temas que você não vai ver na televisão, mas só aqui nesse canal. E hoje temos um convidado especial, um jornalista premiado, conhecido por suas análises incisivas e comentários corajosos sobre a política brasileira. Com vocês, Afonso Lopes. Afonso, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Bruno. É uma honra estar no Floripa News. Estou ansioso por essa conversa. Afonso, você cobre a política brasileira há mais de 2 décadas e já viu governos irem e virem. Hoje vamos abordar um tema crucial: a possível reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026 e o que isso pode significar para o Brasil, especialmente à luz do histórico de corrupção do Partido dos Trabalhadores, o PT, e do recente escândalo do INSS. Vamos direto ao ponto. Se Lula for reeleito, quais são os principais riscos para o futuro do Brasil? Bruno, essa é uma questão crítica e fico feliz que possamos tratá-la de forma direta. A reeleição de Lula em 2026 traz riscos significativos para o Brasil, não apenas pelo histórico do PT, mas também pelos desafios estruturais e sociais que enfrentamos hoje. Vamos analisar isso de forma sistemática, porque as implicações são profundas, econômicas, sociais e institucionais. Primeiro, vamos falar do elefante na sala: a corrupção. O histórico do PT é, para dizer o mínimo, alarmante. Ao longo dos anos, vimos escândalos como o Mensalão, onde recursos públicos foram usados para comprar votos no Congresso, e o Petrolão, o esquema bilionário de corrupção na Petrobras, que envolveu dezenas de políticos, incluindo figurões do PT. Esses não foram incidentes isolados. Eles revelaram uma abordagem sistêmica de governança que priorizava a sobrevivência política em detrimento do interesse público. Agora, em 2025, estamos lidando com o escândalo do INSS, um esquema que fraudou aposentados e pensionistas em cerca de 6,3 bilhões por meio de descontos não autorizados. Isso não é apenas uma falha de política, é uma traição contra alguns dos cidadãos mais vulneráveis do Brasil. Vamos fazer uma pausa aí, Afonso. O escândalo do INSS tem dominado as manchetes. Você pode explicar o que torna esse caso tão prejudicial, especialmente no contexto de uma possível reeleição de Lula? Com certeza, Bruno. O escândalo do INSS é uma tempestade perfeita de incompetência, negligência e suposta corrupção. Relatórios do Metrópolis e da Controladoria Geral da União apontam que, entre 2019 e 2024, 11 entidades, incluindo o sindicato Sindnapi, ligado ao irmão de Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, realizaram descontos não autorizados nos benefícios de aposentados. Não estamos falando de valores pequenos, são 6,3 bilhões, sendo que o Sindnap teria embolsado sozinho 310 milhões. A operação sem desconto da Polícia Federal expôs como essas entidades exploraram a falta de fiscalização para extrair recursos de pessoas que dependem desses pagamentos para viver. O que torna esse escândalo particularmente grave é a resposta do governo, ou a falta dela. O ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, aliado próximo do PT, foi forçado a renunciar após admitir que nomeou pessoalmente o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que mais tarde foi afastado por ordem judicial. O governo alega que a fraude começou no governo Bolsonaro, mas o fato de ela ter continuado no 3º mandato de Lula levanta sérias questões sobre responsabilidade. Se Lula for reeleito, esse padrão de ações tardias e favoritismo político pode se intensificar, minando a confiança em instituições como o INSS, das quais milhões dependem. Essa é uma visão preocupante. Mas vamos ampliar o horizonte.
Além do escândalo do INSS, quais outras consequências negativas o Brasil pode enfrentar se Lula vencer em 2026? Bruno, os riscos são múltiplos e afetam todas as esferas da vida brasileira. Vamos começar pela economia. As gestões de Lula historicamente apostaram em modelos de crescimento liderados pelo Estado. Pense em subsídios pesados, gastos públicos elevados e intervenção em empresas estatais. Embora isso possa gerar ganhos de curto prazo, é insustentável. A dívida pública do Brasil já está em torno de 80% do PIB, e a Fitch Ratings alertou recentemente que, sem reformas estruturais, podemos ver um rebaixamento na nossa classificação de crédito até 2027. Um Lula reeleito pode dobrar a aposta em políticas populistas para manter o apoio dos eleitores, especialmente entre os mais pobres. Mas, sem disciplina fiscal, corremos o risco de picos de inflação, desvalorização da moeda e até uma crise de dívida. Pegue o Bolsa Família, por exemplo. É um pilar da agenda social de Lula e tem feito um bem enorme para milhões de brasileiros. Mas expandi-lo sem mecanismos claros de financiamento pode sobrecarregar as contas públicas. Em 2024, o programa já custava cerca de 170 bilhões reais por ano. Se Lula, em um novo mandato, optar por aumentar os valores ou o número de beneficiários sem contrapartidas fiscais, podemos ver um aumento do déficit orçamentário, o que pressiona a inflação e os juros. Isso não é teoria. Vimos isso em 2014, no governo Dilma, quando o déficit primário explodiu, levando a uma recessão que ainda sentimos hoje. Além da economia, há o impacto social. O Brasil já está polarizado. De um lado, os que veem Lula como um salvador dos mais pobres. Do outro, os que o associam à corrupção e à má gestão. Uma reeleição pode intensificar essa divisão. O PT tem uma base fiel, mas também uma rejeição significativa. Uma pesquisa do Datafolha de 2024 mostrou que 45% dos brasileiros não votariam em Lula de jeito nenhum. Se ele vencer, essa rejeição pode se traduzir em protestos, desconfiança nas instituições e até violência política, como vimos em 2022 e 2023. Você mencionou a polarização, que é um tema quente. Como a reeleição de Lula poderia agravar ainda mais esse cenário? Bruno, a polarização no Brasil já está em níveis perigosos e uma reeleição de Lula pode ser como jogar gasolina no fogo. O PT tem uma habilidade única de mobilizar sua base, mas também de antagonizar seus críticos. Se Lula vencer em 2026, é provável que vejamos uma escalada nas tensões sociais. Por exemplo, movimentos de oposição, como os que surgiram após a eleição de 2022, podem se reorganizar, levando a manifestações de rua e conflitos. Já vimos isso antes. Em 2013, as manifestações contra o aumento das tarifas de ônibus rapidamente se transformaram em protestos nacionais contra a corrupção e a má gestão. Além disso, o impacto nas políticas públicas é preocupante. Lula tem prometido priorizar a inclusão social, mas escândalos como o do INSS minam essas conquistas. Quando aposentados descobrem que seus benefícios foram desviados, ou quando cidadãos veem aliados do governo escapando de punições, a confiança no sistema desmorona. Isso alimenta o cinismo, o que é perigoso para uma democracia jovem como a nossa. E há o risco de nomeações políticas em instituições-chave, como o Supremo Tribunal Federal ou a Procuradoria-Geral da República. Um quarto mandato de Lula poderia consolidar uma rede de aliados em posições estratégicas, comprometendo a independência dessas instituições. Isso leva a uma questão ainda mais séria, Afonso. Há um risco real para a democracia brasileira com uma reeleição de Lula? Sim, Bruno, e esse é um ponto que não podemos ignorar. O PT, em seus anos no poder, demonstrou uma tendência a concentrar
Influência nas mãos de aliados. Não estou falando de uma ditadura no sentido clássico, mas de uma erosão gradual da separação de poderes. Durante os governos petistas, vimos tentativas de controlar a mídia, como a proposta do Conselho Federal de Jornalismo em 2004, que felizmente não foi adiante. Também vimos a nomeação de procuradores e juízes alinhados ideologicamente, o que compromete a imparcialidade do judiciário. Com a reeleição, Lula teria mais 4 anos para moldar instituições como o STF, onde novos ministros poderiam ser indicados, ou o Ministério Público, onde aliados poderiam ser colocados em posições-chave. Isso cria um ambiente onde a prestação de contas fica enfraquecida. E quando juntamos isso ao histórico de corrupção, o resultado é um sistema onde os poderosos se protegem mutuamente, enquanto o cidadão comum fica desamparado. O escândalo do INSS é um exemplo claro. Até agora, ninguém de alto escalão foi punido de forma significativa. Isso é alarmante, especialmente considerando que o Brasil ainda está se recuperando de anos de instabilidade política. Afonso, vamos falar sobre o impacto internacional. Como o mundo pode ver um Brasil sob um 4º mandato de Lula? Ótima pergunta, Bruno. Internacionalmente, Lula ainda tem um capital político considerável, especialmente entre líderes de esquerda e em fóruns globais como o G20. Sua narrativa de combate à desigualdade e à mudança climática ressoa. Bem, mas há um outro lado. Investidores estrangeiros e agências de risco, como a Moody's e a Standard & Poor's, estão atentos à governança. O escândalo do INSS, por exemplo, reforçou a percepção de que o Brasil ainda luta com corrupção sistêmica. Um 4º mandato de Lula, especialmente com o PT enfraquecido por esses escândalos, pode afastar investimentos diretos, que já caíram 12% em 2024, segundo o Banco Central. Além disso, há a questão geopolítica. Lula tem se alinhado a países como China e Rússia em detrimento de parceiros tradicionais, como os Estados Unidos e a União Europeia. Essa postura pode trazer benefícios, como acordos comerciais com o BRICS, mas também riscos. Um Brasil excessivamente alinhado a potências autoritárias pode perder credibilidade em organismos internacionais, como a ONU, onde a defesa da democracia é um valor central. E num mundo cada vez mais volátil, essa percepção pode custar caro em termos de influência e acesso a mercados. Afonso, você pintou um quadro complexo, com muitos desafios. Mas quero trazer um contraponto. Alguns ouvintes podem dizer, ok, o PT tem problemas, mas Lula trouxe avanços, como a redução da pobreza e o fortalecimento do Brasil no cenário global. Não há méritos que compensem esses riscos? Como você responde a isso, Bruno? É uma objeção válida e precisamos ser justos. Lula, de fato, tem méritos. Durante seus primeiros mandatos, o Brasil viu uma redução significativa da pobreza, com programas como o Bolsa Família, tirando milhões da miséria. O país também ganhou projeção internacional, sediando eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Mas o problema é que esses avanços vieram com um custo alto. E não estou falando só de dinheiro. Os escândalos de corrupção, como o Mensalão e o Petrolão, não são apenas manchas no currículo do PT. Eles custaram bilhões aos cofres públicos e minaram a confiança dos brasileiros no sistema. O escândalo do INSS é mais um capítulo dessa história. E, embora Lula tenha carisma e habilidade política, sua dependência de alianças com partidos fisiológicos, como o Centrão, compromete a governabilidade. Um 4º mandato pode trazer mais do mesmo. Promessas ousadas, mas resultados comprometidos por má gestão e corrupção. Afonso, antes de encerrarmos, quero que você deixe uma mensagem para nossos ouvintes. O que eles devem ter em mente ao
Pensar no futuro do Brasil, especialmente com a eleição de 2026 no horizonte? Bruno, minha mensagem é simples, mas urgente. O futuro do Brasil está nas mãos dos brasileiros. A eleição de 2026 não é apenas sobre escolher um presidente. É sobre definir que tipo de país queremos ser. Um país onde a corrupção é tolerada e as instituições são enfraquecidas? Ou um país onde a transparência, a responsabilidade e o respeito ao cidadão prevalecem? Meu conselho é: informem-se, questionem, cobrem. O Brasil não pode se dar ao luxo de repetir os erros do passado. Vamos aprender com eles e construir algo melhor. Palavras poderosas, Afonso. Muito obrigado por compartilhar suas análises e insights com a gente. Foi uma conversa esclarecedora e, sem dúvida, vai dar o que falar. Aos nossos ouvintes, obrigado por acompanharem mais um episódio do Floripa News. Não se esqueçam de compartilhar este podcast e deixar seus comentários. Até a próxima!